A paz do Senhor, jovens, estamos agora começando mais um trimestre, mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar neste trimestre, abençoado, como foi o trimestre passado, falando sobre Jesus, a sua obra, né? E que neste trimestre Deus também continue falando tremendamente conosco. E como é que tá aí vocês nessa quarentena? Tudo legal aí? Tá um tédio, tá chato, tá assistindo filme, Netflix? Não se esqueça de manter a comunhão com Deus, hein? Leitura devocional todos os dias, oração, isso é importante para nos fortalecer. Então, dadas as instruções, pessoal, eu quero agora, vou mudar um pouco a tela para que fique mais fácil para vocês acompanhar o estudo dessa primeira lição, tá ok? E às vezes pode ser que eu fique olhando para cá e para cá, para cá e para cá, para cá e para cá, mas é porque eu estou vendo minha cola que está aqui, tá bom? Vou trocar aqui a tela. Então, pessoal, este é o tema deste trimestre. Tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Então nós vamos estudar neste trimestre um livro específico da Bíblia. Então que Deus venha nos abençoar, nos dar graça para que a gente venha trazer ensinamentos bíblicos, o que Deus quer falar conosco através deste trimestre. E a lição de hoje, lição desta semana, aliás, é a lição número 1, que estamos iniciando o trimestre, claro, né? Então a lição número 1 fala o livro de Josué, Tempos de Conquista. A lição número 1 é mais uma introdução ao livro, do que se trata este livro. Então a aula hoje talvez possa ser até um pouco sucinta, mas objetiva e que venha atingir aquilo que foi especificado. O texto do dia da lição, não sei se todos já pegaram lição, mas por isso que é bom vocês acompanhando aí. O texto do dia diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Sim, Deus nos abençoa em todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro, né? E é isso mais ou menos que fala sobre o livro de Josué. Vamos ver mais pra frente. A síntese da lição diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então, embora esse seja um livro narrando um acontecimento, pode ser tratado por muitos, até que aqueles que não são cristãos, como um livro apenas histórico, que conta uma história de Israel, mas nós vamos sim tirar ensinamentos históricos desse livro, mas também lições de vida para a nossa vida cristã ainda na atualidade. O texto bíblico da lição vai acompanhando aí. Está em Josué, o primeiro capítulo de Josué. Está escrito assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te porá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Então vamos para a introdução dessa lição e deste trimestre por consequência, né? O que acontecia antes? Moisés, ele libertou os israelitas da escravidão e os guiou rumo à terra prometida por 40 anos. É uma história bem conhecida, né, que Moisés libertou o povo da escravidão das mãos do Egito, do faraó, abriu o Mar Vermelho. E depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. O tempo passou e toda uma geração morreu, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo. Então, depois desses 40 anos que o povo estava sob a liderança de Moisés, Deus levanta Josué, que foi os versículos que a gente leu agora há pouco, né? Que Deus
dá um ânimo para Josué, fala que seria como Josué, assim como foi com Moisés. Só um minuto. Assim como foi com Moisés. Então, Deus, ele tinha um propósito na vida daqueles hebreus, daquele povo. E a gente vai ver no decorrer das lições que a gente pode tirar vários ensinamentos, várias lições sobre essa caminhada no deserto e sobre a caminhada também depois do deserto. Prossigamos. Essa é a cena do início do livro de Josué. Os israelitas estavam acampados à margem do Jordão, na fronteira da terra prometida. Então o livro de Josué começa aí, que os israelitas, depois de 40 anos no deserto, estavam ali à margem do rio Jordão para passar para ir à terra de Canaã. Neste livro iremos encontrar temas que vão enriquecer a nossa vida cristã. Então vamos ver temas como obediência, como fé, como liderança, como lutas e etc. Outros também. Ainda na introdução. O autor deste livro é basicamente Josué. Mas, se você que já leu e você que ainda não leu, tem a oportunidade agora neste trimestre de ler esse livro, que é muito enriquecedor para a nossa vida espiritual, vai perceber que no último capítulo, nos últimos versículos, vai relatar a morte de Josué. Então é atribuído esses últimos versículos do livro de Josué a Finéias, o sumo sacerdote. Então o público-alvo deste livro é o povo de Israel. E o cenário é Canaã, também chamada de Terra Prometida, que ocupava o mesmo território geográfico que hoje é a nação de Israel. Então toda a história aconteceu ali, na fronteira de Canaã, na Terra Prometida. Características especiais. Entre mais de 1 milhão de pessoas, Josué e Caleb foram os dois únicos adultos que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Então vamos ver também no decorrer das lições que Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito, adultos, por mais de 20 anos, e chegaram à Terra Prometida. O primeiro tópico, vamos falar sobre característica do livro de Josué. Generalidades é o primeiro subtópico. É o primeiro livro dos chamados livros históricos. Nós sabemos que a Bíblia, além de ser dividida em Novo e Antigo Testamento, também é dividido em categorias. Tem o Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. E logo depois do Pentateuco tem os livros históricos. E Josué é um desses livros. Assim como tem o livro de Juízes, 1 Samuel, os livros das Crônicas. Então, esses são os livros históricos. Então, Josué é o primeiro livro da Bíblia, chamado livro histórico. Segundo os estudiosos, começou a ser escrito 1400 anos antes de Cristo. Foi escrito quase todo pelo próprio Josué. O final é atribuído ao sumo sacerdote Finéias, como já comentei. O final do livro de Josué relata a morte de Josué. Josué é morto, ora não pode escrever a sua própria morte, né? É interessante notarmos a capacidade de Deus de trocar um líder do povo sem trazer prejuízos. Moisés era um grande líder para os hebreus, para os israelitas, né? E essa troca de liderança, a morte de Moisés, pode ter causado um desconforto para o povo de Israel. Mas é muito interessante perceber que essa troca de liderança não afetou nada o plano de Deus. Deus estava tudo sob controle. Então, isso era a obra de Deus, estava tudo planejado. Não haverá jamais dois indivíduos iguais. Logo, a expressão "você é insubstituível" está correta. Sim, nós somos insubstituíveis. Eu sou insubstituível, você é insubstituível. Cada um tem sua característica individual e não há quem possa me substituir. Porém, paradoxalmente, a afirmação de que todas as pessoas são substituíveis também está correta. Ué, Rafael, mas por que também está correta? Como assim? Eu sou insubstituível, mas também eu sou substituível. Vou explicar agora para vocês. Enquanto indivíduos, pessoas, personalidades, a afirmação de que todas as pessoas são insubstituíveis é uma informação correta.
Mas enquanto a obra de Deus, a um ministério, a um serviço, sim, somos totalmente substituíveis. Se nós não tivermos uma predisposição para fazer a vontade de Deus, Deus pode levantar outro para fazer a sua obra caminhar. Não foi o caso de Moisés, porque nós vamos ver que Moisés ele concluiu sim o seu ministério e ele foi um homem abençoado. Mas aquele povo poderia pensar que Moisés era como se fosse o Deus na terra. Mas Deus mostra que ele pode usar outras pessoas também. E por isso que ele levanta Josué. E vamos ver vários milagres no livro de Josué. Assim como Deus também atuou na vida por intermédio de Moisés, Deus também atuou por intermédio de Josué. Segundo subtópico, como é que era o contexto mundial naquela época? Como é que era o mundo naquela época? Muitos povos naquela época já estavam em estado civilizatório, bem mais avançada que os israelitas. Desculpa, pessoal, pela minha gagueira. Mas eu sempre fui gago mesmo, né? Vocês sabem. Muitos povos naquela época já estavam em estado civilizatório bem mais avançado que os israelitas. Então, a lição aí de vocês, se você tiver lição, eu vou falar que lá tinha mais de 30 povos que viviam naquele lugar. E estavam num estado de civilização bem avançada. Até porque Israel ainda era nômade. Era uma civilização nômade que vivia para lá e para cá, não tinha uma estação fixa. Em 1700 a.C., a astronomia começava a virar ciência na Babilônia, tendo já identificado o planeta Vênus. Então, olha como que já era a Babilônia há 1700 a.C. Os elitas possuíam técnicas metalúrgicas sofisticadas para a época. No Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu ápice, então chegava no seu apogeu, já estava bem avançado. Em vários lugares da Europa, as populações começavam a erguer vilas fortificadas. O que são vilas fortificadas? É o que aconteceu com Jericó. Jericó tinha muralhas que cercavam a cidade e protegiam a cidade. Então vários povos da Europa e ali naquela parte da Terra Prometida, da Canaã, também tinha vários povos que tinham cidades fortificadas, vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nessa época, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, já falando da América, do continente americano, que é bem distante aí da onde é a Terra Prometida. O Império Assírio viria a surgir em 1200 a.C., 200 anos depois desses acontecimentos, desses relatos, da escrita do livro de Josué. Os assírios, o Império Assírio via surgir. Não há registro de civilização neste período na Oceania. Então, historicamente, não há um registro do que acontecia na Oceania. Os israelitas, porém, ainda eram uma civilização nômade. Então, em relação à maioria do mundo conhecido naquela época, os israelitas estavam um passo atrás, na visão humana, é claro. Eles ainda viviam de uma forma nômade, que é considerada uma forma primitiva, né? Uma forma nômade, para quem não sabe, é aquela forma que não tem um lugar fixo, que fica andando para lá e para cá, colhendo os frutos de onde vai andando. Então, não é um sistema de civilização que não tem um lugar fixo, não edifica cidade. Terceiro subtópico, Canaã. Ao contrário da época dos patriarcas, a região de Canaã era densamente habitada por 7 etnias. O território de Canaã não era tão extenso, mas ali havia um solo bastante fértil. Então, aquela terra que Deus prometeu para os israelitas, para os hebreus, era uma terra fértil. A própria Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel. Hoje, todo o território que antes era Canaã, Babilônia e Pérsia, etc., compreende Israel, a faixa de Gaza, Cisjordânia, além das partes de Jordânia, do Líbano e da Síria. Então, atualmente, são esses países que estão ocupando essa parte que a gente chama de a Terra Prometida, que antigamente era a Terra Prometida, que era Canaã. Então, é a faixa de Gaza. Israel ainda está lá, num pedaço dessa Terra Prometida. Eles herdaram mesmo, Deus deu para eles e eles estão lá até hoje. E a parte da Cisjordânia, da Jordânia, do Líbano e da Síria. Continuando. Então, não sei se vocês vão conseguir ver aí neste mapa, mas
se vocês conseguirem ver aqui o mouse, aqui era Canaã, perto do 13 aqui, se eu não me engano, Canaã, e o Egito ficava no sul. Então o povo saiu daqui do Egito e foi até Canaã. Neste período aqui, nesta faixa aqui de terra, eles ficaram andando por 40 anos nessa pequena faixa. Então, para cima tem Babilônia aqui, a nordeste tem Babilônia. Depois veio o Império Assírio para cá, né, muito tempo depois. Então aqui é mais ou menos como é que era o mundo naquela época. Dessa região havia constantes conflitos com cidades fortificadas, guerreiros valentes e até mesmo gigantes. Então, nessa região, por ser uma região muito fértil, havia muita disputa por terra. E é uma lição, já podemos tirar a primeira lição aqui. Embora Deus tenha prometido essa terra prometida para eles, tenha prometido isso, este lugar de habitação, essa terra que emana leite e mel, Deus não deu tudo de mão beijada para os hebreus, para os ex-escravos do Egito. Eles tiveram que lutar para conquistar. Deus prometeu, mas nós também temos que fazer a nossa parte e lutar pelas nossas conquistas. O que importa é que se Deus estiver conosco, com certeza nós sairemos triunfantes. Então, o segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Não sei se vocês conseguiram ver, está meio ruim a imagem aí. Então, primeiro subtópico, propósito. Qual é o propósito do livro de Josué? O objetivo primordial do livro de Josué é deixar gravado o mover de Deus no tempo da liderança de Josué. Então, assim como Deus também, por intermédio de Moisés, registrou o que aconteceu ali no deserto, aqui o Espírito Santo inspira o autor deste livro para deixar gravada essa experiência do mover de Deus, que Deus estava fazendo para que eles venham conquistar aquela terra. Vemos Deus chamando, fortalecendo e estimulando aquele que lideraria o povo. Então, logo no primeiro capítulo, que foi o nosso texto bíblico, nós vemos Deus levantando Josué, o animando, falando: ó, eu estou contigo, não tenha medo. Assim como fui com Moisés, também estarei contigo. A partir daí, Israel conquista Jericó e outros 30 reinos durante anos. Então, não foi uma conquista fácil. Embora eles tenham conquistado, não foi uma conquista fácil. Mas o importante, como já foi dito, é que Deus está no controle de tudo. E se Deus está na frente, com certeza Ele nos dará a vitória. É o registro do início da organização política, social e religiosa de um país de Israel. Então, outro propósito é o registro do início da organização política, social e religiosa de um país de Israel. Então, a gente vê como Israel nasce como nação. Um povo que antes vivia nômade para lá e para cá, agora vai se estabelecer num lugar e vai ser fundada ali a nação de Israel. Divisão. O livro ele possui uma divisão bem clara do que ele está tratando ali. E a lição vai falar sobre essas divisões, que é a preparação para a conquista do capítulo 1 ao capítulo 5, toda aquela preparação, Deus motivando o povo, Deus falando o que eles devem fazer e o que não devem fazer. Depois vem a segunda parte, a conquista efetiva, eles conquistando aquilo que Deus prometeu, que é do capítulo 6 ao capítulo 12. A terceira parte é a divisão da terra. Aí também vai entrar a parte política de Israel, uma política teocrática, que Deus que regia este país, né, que estava nascendo ali. Então a divisão de terra, como é que cada tribo ia ficar com quantas terras, como é que ficou isso daí. E por último, a última parte do livro de Josué é a mensagem final de Josué e também nos últimos versículos é a sua morte. Está escrito errado ali, nos capítulos 23 e 24 de Josué. O valor do livro de Josué. Ele tem um valor histórico, pois narra o início dos israelitas como nação. Então, sem dúvida, ele tem um valor histórico e isso ninguém nega. Cristão, não cristão, tem sim um valor histórico para como iniciou a nação de Israel, como foi fundada essa nação. É uma nação que foi fundada por intermédio de Deus, mas é um acontecimento histórico, ninguém pode negar isso. Mas também tem um valor para a nossa vida devocional,
pois podemos nos espelhar nas experiências de Josué e no povo hebreu. Então nós vamos tirar várias lições do que aconteceu com aquele povo, com aquele líder Josué, para que a gente venha ter lições para as nossas vidas, para que a gente venha crescer espiritualmente. A Bíblia diz que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. E esse livro, ele traz um conhecimento em graça e em conhecimento. De conhecimento histórico do que como aconteceu essa surgimento de Israel num crescimento de graça espiritual. Deus falando conosco. Tenho certeza que Deus vai falar conosco durante todas essas lições. A história de Israel possuindo Canaã ilustra a experiência espiritual cristã de conflito, vitórias e bênçãos. Então, essas são as lições. A gente vai traçar paralelos da história de Israel possuindo Canaã e também as nossas vidas, que temos experiências espirituais de conflito, de luta, de bênção, de murmuração muitas vezes, né? Que nós somos humanos, mas de confiança em Deus, que Deus está no controle. Então vamos tirar esses aprendizados para a nossa vida. Último subtópico diz sobre os antecedentes históricos, o que estava acontecendo ali antes. Já falei um pouco, né, que foi Moisés, que estava ali 40 anos no deserto, vamos falar mais um pouco. Então o deserto chegou ao fim, então é aí que começa o livro de Josué, né, quando acaba o fim do deserto e começa essa jornada de conquista da terra prometida. Os hebreus saíram da forma de vida nômade, onde Deus operava grandes milagres para iniciar o sedentarismo em uma terra que manava leite e mel. Embora hoje em dia essa palavra sedentarismo tenha traçado até alguma conotação negativa, mas é um termo que se refere a uma pessoa que vive fixa, né? Ou uma civilização. No caso da civilização dos hebreus, dos israelitas, eles viviam nômades, né? Para lá e para cá no deserto, até andando em círculos por causa da murmuração, mas eles saíram deste estilo de vida, essa forma de vida, para a forma do sedentarismo, uma forma de estabelecer cidade, né? Ficar fixa no lugar. Então ele estava fixando ali naquela terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Teve alguns trimestres passados, não lembro, mas a gente falou sobre essa trajetória de Israel e dos hebreus no deserto. Por que eles ficaram 40 anos? O que aconteceu? Como Deus operou? Deserto é lugar de transição, passagem e aprendizagem. E isso o povo de Israel não percebeu, né? Quem conseguiu ver ali no mapa, nos mais anterior, viu que Egito para a Terra Prometida, para Canaã, não era uma distância de 40 anos. Eles poderiam ter chegado bem menos, em menos de um ano. Mas por causa da sua murmuração, por causa de que Deus queria provar, por causa que Deus queria ensinar este povo, eles ficaram lá por 40 anos. E o objetivo de Deus não era passar lá 40 anos. E aqui a gente tira mais uma lição, que enquanto a gente não for aprovado, a gente vai continuar passando pelo deserto. Deus vai permitir que a gente passe pelo deserto. O deserto é uma escola que faz a gente crescer, que faz a gente aprender quem é Deus, para aprender como que Deus se comporta, o que Deus espera de nós, faz nós se aproximarmos de Deus. Então, enquanto nós não passarmos nesse teste, como foi assim com o povo israelita, a gente é provável que ficamos passando pelo deserto espiritual nas nossas vidas. Mas Deus é conosco e um dia chegaremos, mesmo que a gente passe o resto das nossas vidas neste deserto, um dia nós chegaremos na Canaã celestial. Essa é a nossa fé e isso que nós acreditamos. O deserto chegou ao fim. Então em Deuteronômio 8:2 diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Então, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Então, este era um dos objetivos do povo de Israel ter ficado muito tempo no deserto. Foi porque Deus humilhou este povo que era soberbo. Deus provou, Deus queria saber o que estava impregnado no coração daquele povo. E se eles iam permanecer fiéis aos mandamentos e ordenanças de Deus ou não. Então, as últimas palavras de Moisés. Nesse instante, foi preciso recordar o compromisso com os mandamentos de Deus.
Então fica... às vezes nós olhamos para as histórias bíblicas e nós achamos que Moisés não cumpriu seu objetivo, né? Que ele falhou em seu objetivo, pois ele não conseguiu chegar à terra prometida. Mas não, o objetivo de Moisés foi sim alcançado. Ele preparou toda uma geração, todo um povo. Ele tirou o povo da escravidão do Egito, foi usado por Deus, foi um instrumento de Deus para guiar este povo no deserto. Ele recebeu os mandamentos de Deus para transferir a este povo. Então, Moisés, ele sim cumpriu o seu objetivo. E nesse instante perto da sua morte, quando Moisés já sabia que não entraria na terra, ele lembrou do seu objetivo. E um dos objetivos dele foi esse. Foi o compromisso com os mandamentos de Deus. É passar novamente. Ele reforçou os mandamentos de Deus para aqueles hebreus. Então este foi um dos objetivos de Moisés. E ele não foi frustrado. Ele conseguiu e alcançou o seu objetivo. Vamos prosseguir. A coisa mais importante no ministério de Moisés não era a conquista de Canaã, mas estabelecer os mandamentos de Deus. Moisés não entrou na terra prometida, mas cumpriu seu ministério, e suas últimas palavras foi para reforçar isso. Então, um pouco antes de Josué assumir, um pouco antes de Moisés morrer, essas foram as últimas palavras de Moisés. Continue firme na palavra de Deus. O último subtópico, um novo tempo de fé e expectativa. Diferente de 38 anos atrás, o povo estava pronto para enfrentar o desafio. Por que diferente de 38 anos atrás? Porque antes, há 38 anos atrás, os hebreus estavam nesse mesmo cenário, nessa mesma cena. Estava na fronteira da terra prometida, estava a um passo de conquistar. Vejamos, isso 2 anos depois de sair do Egito apenas. E Deus manda que Josué mande espias para a terra para ver o que estava acontecendo. Mas esses espias voltaram frustrados de lá, com medo de gigantes, com medo do povo que estavam lá. E todos foram pessimistas. E aí foi um dos testes que aquele povo foi reprovado. E eles não confiaram em Deus. E este foi um dos motivos que aqui toda aquela geração morreu. Dos 12 espias que foram para aquela terra há 38 anos do cenário que nós estamos estudando, só 2 foram confiando em Deus, estavam confiantes que Deus ia dar a vitória, ia dar a posse daquela terra, que foi Josué e Caleb. E foram os únicos 2 que, depois de 38 anos, daquela geração que entrou na terra prometida. Então, havia uma expectativa que algo poderoso de Deus aconteceria. Então, naquele momento que Josué assumiu, toda aquela geração já era diferente. Então, o povo estava numa expectativa boa. Eles não eram um povo murmurador e um povo pessimista que antes não estava confiando na mão de Deus. Então, este povo já estava mais confiante do que no operar de Deus. Esta geração. E este é um dos requisitos, né, para agradar a Deus. É a fé, a confiança em Deus. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos concluir a nossa aula e concluir que a gente pode concluir com a lição, com essa primeira lição. Aprendemos neste livro, vamos aprender neste livro e com Deus, que Deus nos ensina como podemos confiar e como podemos obedecer às suas ordenanças. Que se a gente confiar em Deus, que a gente obedecer os seus mandamentos, se a gente saber quem é o nosso Senhor, conhecer o nosso Deus, nós saberemos que pode passar por qualquer deserto, mas Canaã vai estar ali na frente. E vamos confiar que Deus vai nos dar a nossa vitória. Amém, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos por essa aula. Eu sei que eu gaguejei um pouco, é a minha primeira vez aqui fazendo esse vídeo para vocês, né? Perdoa alguma falha, alguma gagueira, mas que Deus abençoe a todos. E eu quero pedir para vocês que não se esqueçam que estamos em quarentena, a igreja está fechada, mas a nossa vida com Deus não está em quarentena. Nossa vida com Deus continua. A gente tem que continuar a ter nosso devocional, nossa intimidade com Deus. Não perca essa intimidade com Deus. Amém? E espero que em breve estejamos juntos de novo
todos juntos, que eu até prefiro. Já sou vergonhoso assim na aula, imagina que falando com a câmera, né? Me perdoe por qualquer coisa e que Deus abençoe todos vocês. Amém.